Meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, certo? Aqui o canal do Servo Fiel. Nós estamos aqui concluindo aqui a nossa pesquisa e estudo aqui sobre a origem do Natal, certo? Aqui nós vamos aqui a origem do Natal, parte 3, onde nós vamos verificar aqui, conhecer mais sobre o surgimento do tal Papai Noel, tá bom? Então, vamos lá, olha só. O Papai Noel é uma das figuras que simbolizam o Natal. Tá? Todo mundo sabe disso daí, né? Falou do Papai Noel, até as criancinhas, Papai Noel, todo mundo sabe que é época, tempo de Natal. Sua origem histórica está relacionada com o santo católico, com a divindade que fazia parte do paganismo nórdico, ou seja, tem duas origens aí. Tem uma origem que é ligada a um santo católico, tá? E tem uma origem ligada com uma entidade de paganismo nórdico, tá? Então vamos ver aqui qual o significado, de onde foi que surgiu essa ideia do tal Papai Noel, tá bom? Uma das figuras mais populares do Natal é o Papai Noel, um velhinho barbudo e barrigudo, que se veste de vermelho. Na tradição natalina, o Papai Noel é o personagem que traz presentes para as crianças bem comportadas na véspera do Natal, ou seja, para as crianças que só para as crianças que se comportam bem, né? As outras não são dignas, não merecem presente, né? O bom velhinho é conhecido por voar em seu trenó puxado por 8 renas, suas ajudantes na tarefa de entregar presentes em todos os lares. Vejam que é um trenó voador puxado por 8 renas. Daqui a pouco nós vamos ver aqui por que são 8. Por que surgiram 8 renas. A lenda diz que o Papai Noel passa de casa em casa, desce pela chaminé e coloca os presentes dentro de meias, que são depositados perto da lareira ou debaixo da árvore de Natal. A lenda afirma ainda que o Papai Noel reside no Polo Norte, mas outras versões da história afirmam que ele reside em Lapônia, região localizada no extremo norte da Finlândia. A origem histórica do Papai Noel está diretamente relacionada com São Nicolau de Mira. Vejam que lá no início a gente fala o quê? Que sua origem histórica está relacionada com o santo católico e com a divindade que fazia parte do paganismo nórdico. Então, primeiro vamos aqui, a origem do Papai Noel, que a origem histórica do Papai Noel está relacionada com São Nicolau de Mira, também chamado de Nicolau Taumaturgo, um bispo cristão que viveu entre o século 3 depois de Cristo e século 4. Tá? Ele viveu entre o século 3 e o século 4. São Nicolau viveu na Ásia Menor, região que corresponde atualmente à Turquia, hoje a Turquia, tá? E ficou conhecido por sua generosidade. Esse religioso era filho de uma família abastada, ou seja, muito rica. E após a morte prematura de seus pais, ele ficou herdeiro de toda a herdança, de toda a riqueza, né? Herdou a riqueza de sua família, passou então a utilizar a herança para distribuir presentes entre os pobres, sobretudo para as crianças órfãs. Ou seja, ele pegou, isso foi uma atitude dele, depois dele ficado órfão, ter morrido, ter ficado com toda a herança dos pais, o que ele fez? Ele disse, poxa, o que eu vou fazer? Eu tenho tanto dinheiro, mas tem tantas pessoas aí necessitadas, precisando, então eu vou doar, eu vou fazer caridade, eu vou ajudar. Tá? Então o que ele fez? Ele pegava e comprava presentes para dar às pessoas e também para as crianças, sobretudo para as crianças. Isso eram os atos dele. Entre os atos de caridade e de generosidade de São Nicolau, um episódio em particular que ficou muito famoso, uma história muito famosa, um episódio, diz que certa vez São Nicolau conheceu um homem muito pobre que possuía 3 filhas. Ele conheceu uma família, um homem que tinha 3 filhas. As filhas desse homem não tinham dote para poder casar-se e por isso corriam o risco de tornar-se prostitutas para conseguirem sobreviver. Ou seja, elas não tinham dote e por falta desse dote elas não iriam conseguir casamento. E para sobreviverem, se alimentarem, eles teriam que fazer o quê? Se prostituir, vender o próprio corpo. Então ele, como não concordava com aquilo, ele fez o quê? Vamos ver.
São Nicolau então doou dotes para cada uma delas, para evitar que elas entrassem no caminho da prostituição. Essa foi uma das atitudes que ele fez, tá? Um dos episódios que aconteceu. A fama de São Nicolau dentro da Igreja Católica é muito grande. É muito grande a fama dele. A figura do Papai Noel assemelha-se muito com a descrição desse bispo. Aí é um fato de onde que poderia ter surgido o tal Papai Noel. Ou seja, poderia ter surgido devido a exemplos do que esse homem fez, tá bom? Olha só. A figura do Papai Noel assemelha-se muito com a descrição desse bispo. Um velhinho de barba branca e de trajes vermelhos. A devoção a São Nicolau é muito forte em alguns lugares, ou seja, tem muitas pessoas que o reverenciam como santo, como Deus, tá bom? Ah, mas é muito forte você falar que reverenciam como Deus, certo? Aqueles que recebem adoração é considerado como Deus, reverenciado é um Deus, tá bom? Então, olha só, a devoção a São Nicolau é muito forte em alguns lugares, como na cidade italiana de Bari. Além disso, esse santo católico, tornou-se o padroeiro dos pobres, dos órfãos e de algumas nações como Grécia e Rússia. Se tornou padroeiro da Grécia e da Rússia, que é o São Nicolau, tá? Então, para você ver a importância dele aí, como ele é considerado como um santo, né? A figura do Papai Noel, no entanto, não remete somente à figura cristã de São Nicolau, ou seja, não se arremete só a ele, não tem como saber se foi realmente só dele, que veio dele, ou de outro aqui, como existem aproximações entre esse personagem e Odin, o deus mais pobre da crença religiosa. Dos nórdicos, na tradição nórdica, Odin é representado da mesma maneira que o Papai Noel, um idoso barbudo e grisalho. Veja só. Odin, olha só, o deus mais poderoso da crença religiosa dos nórdicos. Não sei se você já assistiu aí aqueles filmes que falam sobre Thor, Zeus, Odin, aí tem aquele outros Hades, não é? Tem a Atenas, eu acho que é Atenas, tem vários outros deuses aí, né? O Loki. Então, assim, são deuses nórdicos aí, como também era, se não me engano, era da Grécia, não me recordo bem agora. Um deus grego, coisa assim. Então, esse deus era conhecido como o deus mais forte de todos os deuses. De todos os deuses. Na tradição nórdica, Odin é representado da mesma maneira que o Papai Noel, um idoso barbudo e grisalho. Então, para você ver que aí talvez daí tenha surgido também o tal Papai Noel, tá? Ou seja, é um deus pagão, ao qual não é o nosso Deus verdadeiro. Não tem nada a ver com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por você e por mim, tá? Que se sacrificou como um perfeito sacrifício para que hoje nós venhamos ter acesso diretamente com Deus, onde o véu foi rasgado naquele momento e nós temos acesso diretamente com o Senhor, tá? Segundo a crença dos nórdicos e dos germânicos, Odin, chamado de Wotan pelos germânicos, era responsável por entregar presentes para as pessoas durante o Yule, ou Joe, o Lou, tá? L-O-L-Lou, a tradução a pronúncia é meio complicada aqui, tá? Mas vamos lá. Festival que acontecia durante o solstício de inverno entre os nórdicos. Segundo a lenda, para realizar essa tarefa, Odin ia montado em seu cavalo de 8 patas, Sleipnir. Aqui temos uma referência clara às 8 renas do Papai Noel. Olha só. Lembra que lá no início lá do que a gente viu que o Papai Noel fazia o quê para entregar os presentes? Ele voava num trenó onde era puxado por 8 renas. Daí onde você tira daí que a referência das 8 renas, que fala que era um cavalo, né? Ó, que era um cavalo de 8 patas. Imagina aí que coisa horrível, um cavalo com 8 patas. É um negócio meio estranho, né? Meio bizarro.
Hein? Aqui temos uma referência clara às 8 renas do Papai Noel. Além disso, Sleipner, a tradução aqui pronúncia meio complicada também, porque é Sleipni, Sleipner. Assim como as renas, sobrevoavam os céus para entregar os presentes. Os nórdicos acreditavam que Odin passava de casa em casa, entregando brinquedos e doces para as crianças. Olha só. Isso é interessante, viu? Você entender a origem do Papai Noel. Vocês aí que botam na cabeça de dar seus filhos aí, suas crianças, que Papai Noel é um velhinho bom, que é um velhinho que dá presente, que eles têm que escrever um pedido para ele para poder ele trazer o presente lá do Polo Norte, lá de sei da onde. Então, para vocês entenderem que vocês estão dando a crença dos seus filhos a um Deus pagão, tá? A um Deus de mitologias aí gregas ou nórdicas aí, um Deus que não tem nada a ver com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus. Então você vê que o Papai Noel pode ter surgido disso daí, tá? Como pode ter surgido lá da crença do São Nicolau, ao qual também é um santo católico, ao qual muitas pessoas o reverenciam, tá? Ou seja, as pessoas estão tirando o foco realmente do nosso Senhor Jesus Cristo para porem aí em deuses pagãos e em deuses aí em santos criados pelo homem. Então, prestem muita atenção, cuidado com aquilo que você ensina para os seus filhos quando eles ali ainda é criança, tá? Com as suas tradições. Olhem, busquem a realmente saber de onde foi que surgiu essas histórias antes de você sair passando para os seus filhos, tá bom? Para você ver o que você está dando para ele de alimento espiritual. Olha só. Odin, olha só, vamos lá. Os nórdicos acreditavam que Odin passava de casa em casa entregando brinquedos e doces para as crianças. Para que isso acontecesse, as crianças nórdicas deixavam suas botas perto das chaminés e enchiam-nas com feno ou cenouras para Sleipner pudesse alimentar-se. Em troca, Odin enchia as botas com os mimos. E claro, Odin entrava em cada casa pela chaminé. Ou seja, você vê aí que a crença, né? De aí, que ele tinha de entrar pela chaminé. No hemisfério norte, a língua enrolou quase que não sabe para você do hemisfério norte, houve uma modernização do mito envolvendo esse deus nórdico. Olha só, houve uma modernização envolvendo esse deus nórdico. As crianças de hoje, em vez de deixarem botas perto da chaminé, deixam meias para que o Papai Noel deposite presentes nelas. Então você vê, o Papai Noel veio de uma origem de um deus, ou de uma origem de um santo católico, tá? Pelo fato das bondades que eles faziam. Então, para você ver que não tem nada a ver com Deus, e sim idolatria, tá? Essa associação entre Odin e São Nicolau, a figura do Papai Noel, foi resultado da cristianização sofrida pelo norte da Europa a partir do século X. O Yule, festival que acontecia por volta de 21 de dezembro, por exemplo, foi substituído pelo Natal. Olha só, acontecia por volta de 21 de dezembro, não era 25. Foi substituído pelo Natal, comemorado em 25 de dezembro. Já a imagem de Odin, aquele que entregava presentes para as crianças, foi associado a São Nicolau, figura da tradição cristã. Vejam que não tem algo concreto, certo, de qual foi o dia que o Senhor Jesus nasceu, tá? Para se comemorar o nascimento dele, o nascimento do Salvador. Mas sim, aqui você vê que eles botaram o dia 25, onde nós vimos lá no início, no primeiro vídeo, que você que está acompanhando, viu que esse dia 25 era o dia de adoração ao Deus Sol, ao Deus Mitra lá, que é um Deus que era adorado nas terras de Roma, um Deus grego, se não me engano, agora. E a Saturno, que é o planeta Saturno, que também era considerado como um deus, a Saturnália, né? Então você vê que nesses dias 25 tinha essas comemorações. Então eles, para não ficarem para trás, para baixo, inventaram esse tal de Natal aí e botaram o dia 25. Então, para você entender, gente, Natal é uma festa, comemoração pagã, tá? É uma comemoração pagã, onde não tem nada a ver com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Tem nada a ver com Deus.
esse tal de Natal. Por muito tempo eu também fui enganado e iludido sobre Natal, porque há uma comemoração, um momento ali de união de família, onde as pessoas se unem, fazem comidas, uma coisa e outra. Então, vocês agora já sabem, tá? Que isso não tem nada a ver com Deus. Quer reunir a família? Reúne no final de semana, no feriado, onde você não está trabalhando, todo mundo está em casa. Reúne aquela tua família que faz tempo que você viu. Convida teus filhos para almoçar na tua casa. Convida teus irmãos, teus pais, teu cunhado, tuas amigas, aquelas pessoas que você quer perto de você. Convida em um dia ali para você bater um papo, conversar, botar ali as conversas em dias, saber como é que está a família. Une, isso é bom para fortalecer o laço familiar, porque hoje em dia a gente vê que infelizmente a própria família está distante hoje em dia. Principalmente um dos casos disso é as redes sociais, tá? A rede social ela pode tanto ser usada para o bem como também para o mal. O bem é porque você vê que as informações ela pode ser passada a milhares, milhões de pessoas, mesmo a pessoa estando longe, mas também ela distancia as famílias, tem distanciado os filhos, dos pais, os irmãos uns dos outros, tem distanciado as pessoas, tá bom? Então, assim, junta, convida teus familiares e faz uma confraternização ali entre vocês mesmos, mas nada a ver, pessoal, de Natal, porque isso não tem nada a ver com Deus, isso é festa, comemoração pagã, tá? Nada de Deus. Olha só, vamos lá. Olha só, a crença do Papai Noel, Santa Claus em inglês, chegou à América do Norte por meio dos imigrantes holandeses, tá? Que acreditavam em Sinterklaas. Perceba a semelhança do nome com Santa Claus, uma figura associada a São Nicolau. Esses imigrantes fizeram parte do grupo que se estabeleceu em Nova Amsterdã, conhecido atualmente como Novo Iraque. A figura do Papai Noel nos Estados Unidos foi, então, uma herança deixada pelos holandeses. Você vê que veio dos holandeses lá para os Estados Unidos, onde se originou, onde as pessoas o reverenciam, tá? Quadra lá na casa, pendura lá nas árvores de Natal, eles fazem aqueles Papai Noel grandão, entendeu? Olha só. Mas se popularizou mesmo isso daí, a forma do Papai Noel, de como ele deveria ser, como ele seria, por causa disso daqui, olha só. A imagem do Papai Noel que temos atualmente foi resultado de uma campanha publicitária realizada pela Coca-Cola, né? Nas décadas de 1920 e 1930. A Coca-Cola, como vocês sabem aí, que é o refrigerante mais vendido do mundo. Se perde só apenas para a água, como é o outro líquido que mais se vende no mundo é a água, mas segundo a Coca-Cola, o segundo que mais vende. Então, essas propagandas fizeram um grande sucesso e consolidaram a imagem atual do Papai Noel como um velhinho barrigudo, barbudo e grisalho que se veste de vermelho. Então, para você ver que o que fortaleceu essa crença, vamos dizer, essa religiosidade ali, essa cultura desse Papai Noel velhinho, gordo, barrigudo e grisalho, foi a Coca-Cola que introduziu isso no comércio, tá bom? Então, para vocês verem que também o Natal foi uma festa que a gente viu lá no início, que foi criada também com um propósito do comércio, de aquecer o comércio, tá? Porque nesse período que as pessoas fazem o quê? Compram presentes de Natal, pessoas viajam de um estado, de uma cidade, de um país para o outro, para ficar eles na família, reunir a família. Então, com isso, movimenta bilhões, trilhões de reais, de dólares, de todo qualquer tipo de dinheiro no mundo inteiro nesse período. Então, isso foi também introduzido para que aqueça o comércio. Então, para você ver que não tem nada a ver com Deus. O Espírito Santo está falando contigo aí que isso não tem nada a ver com o nascimento do Senhor Jesus, tá bom? Então, está aí, expliquei para você, falei aqui com essa pesquisa. A fonte aqui é do site do UOL, tá? Brasil Escola, uol.com.br. Então você pode também pesquisar isso daí, qualquer site no Google, que você vai ver que você vai ver que tudo se encaixa, tudo a mesma história, porque isso daqui são pesquisas que historiadores fizeram para descobrir a origem do Natal, a origem do Papai Noel, a origem da árvore de Natal. Então você vê que tudo isso daí não tem nada a ver com Deus, são introduzidos por
a idolatria pagãs ou idolatrias aí a deuses que não tem nada a ver com Deus, o nosso verdadeiro Deus, tá? Então Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele possa abrir a sua mente, o seu entendimento, você venha entender e entregar para Ele, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, tá? Que Deus abençoe a todos grandemente e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.